Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. E hoje quero falar de um assunto um pouco diferente, mas que muitas pessoas vêm me perguntar, né? Isa, como que você fez? Como que é a minha participação pela residência multiprofissional? Né? Como que foi esse programa de residência quando eu fiz? Como que funcionou? Como que era o processo seletivo? Então, muitas pessoas, né, principalmente estudantes recém-formados, vêm me perguntar como que foi para mim, como que funciona, porque muitas pessoas não sabem, né, como que é o andamento desse programa. Ah, é uma residência multiprofissional, que a gente tem a ideia de que a residência seja só para médicos, mas na verdade, no Brasil, né, tem um programa que é nacional, que é um programa de residência multiprofissional. Então, outras profissões da saúde pode estar fazendo, ele gera como se fosse uma especialização no final, ele te dá um título de especialista no final, né? E são um programa de 2 anos que o Ministério da Saúde mantém, né? Então você entra nesse programa, você tem uma bolsa, né? Todo mês ali um valor que você recebe para você se manter nesse programa. E eu vou falar então um pouquinho da minha experiência, como que foi, tá? Com o programa que eu fiz. É uma medida padrão, né? O programa de residência é nacional, mas cada instituição tem o seu jeito aí de organizar. Então, eu vou falar no papel de residente de psicologia, tá? Então, tem outras áreas aí, tem nutrição, tem enfermagem, tem terapia ocupacional, tem farmácia, né? E outras áreas aí da saúde também. Mas eu vou falar enquanto residente do programa multiprofissional em saúde, na área de concentração materna e infantil da Faculdade de Medicina de Marília. Foi o que eu fiz. Bom, a minha experiência no programa de residência multiprofissional em saúde, eu fiz na cidade de Marília, na instituição chamada FAMEMA, que é a Faculdade de Medicina de Marília, aqui no interior de São Paulo, próximo aqui da minha cidade, que hoje eu resido, que é Ourinhos, né? E foi por interesse, assim, por ser próximo aqui também do município, próximo da minha família. Eu finalizei o último ano de graduação, já com esse intuito de entrar num programa de residência, para me aperfeiçoar, mas eu tinha uma ideia diferente, né? Para mim, eu achava que era um programa igual uma série, né? Grey's Anatomy, assim, que a gente fica no hospital imersivo, assim, praticamente 24 horas por dia na prática. Mas quando eu entrei, comecei, bom, não é muito por aí que começa, né? Então, o importante para quem quer fazer, né, esse programa, ter essa experiência da residência multiprofissional, é importante você conhecer um pouco do programa, a área de concentração que você deseja atuar. Ali, pelo menos ali na FAMEMA, tinham 5 áreas, 5 programas, né, de residência, que tinha a área lá materno-infantil, que foi o que eu fiz, tinha de urgência e emergência, tinha atenção clínica e cirúrgica, tinha a área de saúde mental e saúde coletiva. Tá? Então, eu vou falar da área de materno-infantil, que foi o que eu fiz. Bom, o padrão de todos os programas de residência são 60 horas semanais, né? E isso acho que já assusta no começo, que você vai pensar, nossa, 60 horas semanais, será que eu dou conta, né? Geralmente um trabalhador CLT é 48 horas. Bom, mas assim, são 60 horas de dedicação exclusiva. Dessas 60 horas semanais, 48 horas são de prática, bem imersiva, nos cenários, que a gente chama de cenários que são os locais que a gente fazia assim a prática, né? A gente não é considerado estagiário, a gente já é considerado um profissional em aprendizado, né? Dentro desses programas. Então eu já tinha que ter meu CRP ativo, tinha que ter feito meu cadastro lá junto com o conselho, tudo certinho para poder exercer aí a minha função de residente. E essas 48 horas práticas, elas eram distribuídas em vários locais, que são os cenários, né?
Então, eu não ficava na minha cabeça e eu falava, vou ficar só no hospital, que era o que eu gostaria, né? Mas, na verdade, ele foi distribuído em outros locais que eram necessários a gente passar para também ter uma visão mais integral ali do sistema, né? Como é o Ministério da Saúde que mantém esses programas de residência, né? Dão uma bolsa para esses estudantes todo mês, durante 2 anos. Então, ele também prepara esse profissional para trabalhar no SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E então você passa por várias locais, várias instituições. No meu caso, que era saúde materno-infantil. Então eu passava não só no hospital materno-infantil, mas tinha ali a Secretaria da Saúde, da Criança, a Secretaria da Mulher, na parte de gestão a gente passou também. Na parte de ambulatórios de gestação de alto risco, pelo menos ali no programa, a Marília, né? Tem um HC que é voltado para gestações de alto risco, ali, controle de alto risco. Então, passava nesses cenários. E também as unidades básicas de saúde, atenção primária, nós passávamos, né, para ter uma prática. E é que, assim, a minha atuação foi bem na época da pandemia. Então, eu entrei em 2020, bem quando iniciou a pandemia. Então, foi tudo muito diferente, tudo muito confuso, porque ninguém sabia onde poderia ir ou não. Mas a gente, né, o coordenador ali do programa acabou adaptando e a gente conseguiu passar em vários cenários, que também foi muito importante para me conhecer o sistema de saúde ali de Marília, né, como que funcionava, como que era a rede ali do município. Passamos também por a instituição do CAPS infantil, né, também a gente de saúde mental ali, a gente fez um período ali de prática também, como equipe multiprofissional. E o interessante é que esse programa, ele prepara você para trabalhar em equipe, né? Então você não atua praticamente sozinho, você atua em uma equipe multiprofissional, onde os profissionais ali, eles, né, pelo menos no nosso programa, a gente sempre estava fazendo reuniões de equipe, né, verificando o que era melhor para aquele paciente que estava ali internado no hospital. Então, foi uma experiência bem bacana, onde eu também entreguei, né, a prática da psicologia de uma maneira imersiva, mas também eu pude conhecer os outros profissionais, como que funcionavam as outras áreas da saúde, que nem o trabalho de uma TO, que é a terapeuta ocupacional. Eu desconhecia, né? Na minha ignorância, eu não sabia que existia essa profissão. Então, eu fiquei conhecendo lá, fiquei conhecendo o trabalho deles como, né, algo muito bacana, muito importante ali também para quem está ali no espaço do hospital, principalmente para o paciente. A fono, né? O fono, como que o fono trabalhava ali também, como que era o pessoal da enfermagem, a farmácia, né? No meu programa eram 7 profissões diferentes, então a gente interagia com 7 profissionais de áreas diferentes da saúde, né? Até a gente fez uma parceria bem bacana com o pessoal da assistência social, então às vezes a gente fazia atendimentos em conjunto. É claro, sim, a gente tem que guardar a nossa ética profissional, então tinha assuntos e contextos que eram, né, propícios para fazer atendimento coletivo e tinham contextos que é claro que a gente fazia o atendimento sozinho, né, individual, paciente para paciente, que é a questão mais da terapêutica, do acolhimento psicológico, né? Mas foi uma experiência muito bacana. Então essas 48 horas, elas eram distribuídas de segunda a sábado, né? Então vai depender muito do programa. Tem programa aqui de segunda a sexta, aí vai depender da organização do programa que você escolher. Acho que é importante, na hora que você for decidir, ver todas essas estruturas também. Quais são os cenários, quais são os locais que você vai passar, né? Quantas horas de práticas em cada um. Então, essas 48 horas de práticas, mais 12 horas teóricas. Então, completava aí essas 60 horas semanais. Tá? Então, essas 12 horas teóricas a gente tirava para estudos, né? Então, a gente tinha a parte de estudos, a parte teórica e a parte prática, né?
Então, essas horas de estudo, a gente fazia estudos individuais, às vezes ficava em casa estudando, aperfeiçoando, e tínhamos as tutorias, né, que seriam assim umas supervisões. Eu tinha as tutorias de núcleo, que era do núcleo, da prática ali profissional, de psicologia, e tinha as tutorias de campo, que era o campo de atuação nosso, saúde materno-infantil. Aí, essas tutorias de campo, aí reunia todos os profissionais. As tutorias de núcleo reunia somente os psicólogos, às vezes atendia de outros programas, a gente fazia junto, essas supervisões. A gente estudava casos, lia artigos, né? Era um processo bem bacana, assim, de aprendizado mesmo. Então, para quem gosta, para quem tem interesse, eu acho que seria muito válido passar por essa experiência. E, é claro, tentar buscar entender um pouquinho como que funciona cada programa, né? E a gente vai conhecendo outros lugares, outros profissionais, vai fazendo a nossa rede profissional, nosso co-work ali também. É importante para a gente ter algo para depois que terminar, a gente ter profissionais ali também do nosso hall ali de indicações que possam conhecer o nosso serviço, o nosso trabalho e nos indicar para futuros serviços ali também, né? Então, a residência multiprofissional vai te preparar, te qualificar para isso, né? Para esse trabalho em equipe, esse trabalho na área da saúde mais imersivo, principalmente com as diretrizes do SUS, as diretrizes do SUS, né? Então, foi uma experiência bem bacana. E hoje muitas pessoas, né, me chamam para conversar porque veem que eu fiz, né, essa residência e eu gosto muito de falar, então senti necessidade de gravar esse vídeo aqui para vocês, para estar explicando um pouquinho como que é essa experiência e o quanto que foi gratificante e deu muito retorno, né? Assim, eu saí com um olhar diferente, eu saí mais segura para os meus atendimentos, né? E buscando oportunidades diferentes também. E é isso, né, que eu queria dizer aqui para vocês. Foi um processo muito gostoso. Bom, eu pude participar bem. A dica que eu deixo para vocês é aproveitem o máximo que o programa tem a oferecer, né? Você tem essas tutorias, tem as supervisões. Tínhamos também reuniões de, de organização estudantil também, né? Dentro da residência também a gente tinha a parte de representação estudantil, né? Que seriam os alunos representando todos os alunos da residência. Tinha essas reuniões, tinha esses encontros. Então, tudo que tinha ali, eu procurava fazer, né, dentro da minha capacidade também. E foi uma experiência bem bacana. Bom, eu não sei os outros programas, mas também dentro da residência ali que eu fiz, a gente tinha um plantão noturno. Então, a gente ficava das 5 da tarde até as 11 horas da noite, nesse plantão noturno, para ter uma prática ali do dia a dia do hospital à noite também, né? Então, era uma vez na semana a gente fazia esse, como tinha um nome, né, de plantão noturno, mas a gente não ficava a madrugada inteira, né? Então, entrava às 5 horas da tarde e saía às 11 horas da noite. E é algo assim que vai solicitar, demandar de você. Você vai precisar estudar por fora, você vai precisar se aperfeiçoar, junto com a residência, eu optei fazer uma pós em psicologia perinatal, que me ajudou muito nessa parte de atendimento ali na maternidade, principalmente, né, com as mulheres, com as mães, com as gestantes. Então, porque para mim fazia sentido. Então, acho que é importante você buscar algo que faça sentido para você e entender que é uma oportunidade, então você ganha uma bolsa para você se manter, se estudar. Então, são 24 meses. Então, durante esses 2 anos, o Ministério do Trabalho mantém você para que você possa se dedicar exclusivamente para o programa, né? Vai te aperfeiçoar, vai te proporcionar ali
uma experiência muito rica, muito importante, né? Então, e cada instituição tem o seu jeito ali de administrar, mas, no modo geral e nacional, seria isso, né? 60 horas semanais, dividido em 48 horas práticas e 12 horas teóricas. Aí temos os cenários, tem adquirido novos termos, novos significados. Então, o campo, né? O que que é o campo? É a instituição onde a gente está, a área de concentração que a gente está inserido, né? Aí tem lá os cenários, que são os locais de prática, tutorias, são em pequenas supervisões, né, para você ter o seu espaço de estudo. As tutorias de campo, contemplando todos os profissionais do campo que você está do programa, por exemplo, saúde materno-infantil, e as tutorias de núcleo da sua profissão. Aí tinha as tutorias de psicologia, tinha as tutorias de enfermagem, tinha as tutorias de assistência social e assim por diante. Né? E é importante que você também, que eu quero colocar aqui, que você não está sozinho. Né? Então você está em experiência, então você também não pode assumir muita coisa, vamos dizer, no começo. Você está ali inseguro, ainda está com um pouco de receio, porque você acabou de se formar. Então, o programa de residência, ele vai te ofertar também instrutores, né? Tutores, né? Que vão te orientar, supervisores que vão te orientar ali, te guiar ao longo desses 24 meses. Então, ali no hospital, quando eu entrei, eu tinha minha tutora responsável, então ela ficava responsável por mim, então ela sempre estava me acompanhando, sempre com os atendimentos, não em conjunto com os atendimentos. Eu comecei a acompanhá-la em alguns atendimentos, depois eu fui fazendo os meus atendimentos sozinha. E a gente sempre discutia, sentava, tinha um momento no dia que a gente sentava e discutia os casos. Ela sempre, né, tinha muita a delicadeza e atenção de me perguntar como que eu estava me sentindo com tudo, se aquele caso eu, né, via se eu poderia dar conta ou se era, né, muito para mim, se eu gostaria de pegar um outro caso. Então, acho que vai de profissional para profissional, né? Mas a gente tem um supervisor que está ali à disposição, que vai ser responsável pela gente, então a gente não vai fazer nada sozinho também. É importante a gente entender também, assim, que a gente tem as nossas limitações, então a gente tem um supervisor, tem uma pessoa superior a nós que a gente deve se portar e todas as dificuldades, todas as dúvidas, a gente sempre recorrer a essa pessoa, tanto no núcleo como de psicologia, né? Eu tinha a minha tutora, minha supervisora de psicologia, mas também a gente tinha a nossa tutora de campo, né? A supervisora ali de campo, que era ali da área materno-infantil. Por exemplo, no hospital tinha a supervisora de campo, que era uma enfermeira, mas que ela acolhia todos os profissionais ali do nosso programa de residência para determinados assuntos, né? Não, claro que cada profissional, cada profissão tem as suas particularidades, mas era esse conjunto, né? E o hospital escola é uma escola da vida mesmo, prática. Acho que vale muito a experiência para quem quer, né, fazer, para quem tem interesse. Vale a pena ir buscar as informações nos sites das instituições, né, como que está oferecido esse programa, qual que é o objetivo, área de concentração, né, para você já pensando numa atuação profissional na área da saúde, né, que hoje para mim faz sentido, hoje eu gosto muito e me ajudou bastante. Eu quero partilhar com vocês um pouquinho dessa minha experiência, tá bom? Eu deixo aqui um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.